Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Papo no Café e hoje estou com Cláudio Tafla. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Cláudio, obrigada por participar com a gente, de aceitar os nossos convites. E, Cláudio, antes da gente começar nosso papo, eu queria que você se apresentasse. Quem que é Cláudio Tafla? Vamos lá. Cláudio Tafla é um paulistano, nascido na maternidade de São Paulo, do lado da Avenida Paulista, ou seja, só não sou São Paulino, mas estamos aqui em São Paulo, casado há 35 anos, 2 filhos sensacionais, uma vai casar daqui a pouco. Daqui a Parabéns. 2, 3 meses. Médico de formação, atuei aí na área de clínica e cardio durante muito tempo da minha vida e num determinado momento fui abduzido pelo Darth Vader para o lado negro da força e comecei a trabalhar com gestão de saúde, operadoras de plano de saúde e todo aquele lado que a gente não aprende na faculdade. Lado esse pelo qual me apaixonei, mas tive que fazer toda uma série de formações, né? Então fiz MBA aqui no Brasil, fiz curso de gestão tanto dentro quanto fora do Brasil e tive que me aventurar aí nessa área para poder aprender a mudar a cabeça dos médicos formados para gestor de saúde. Difícil, né? É complexo, é bem complexo, porque esse talvez seja um dos principais pontos que a gente precisa atuar para modificar as coisas que acontecem no sistema de saúde, né? Ninguém está errado, está todo mundo certo dentro da sua linha de formação, dentro do seu conhecimento e atua dentro daquilo que acha que tem que ser feito. O problema é achamos coletivo que falta, né? Temos que amarrar esse povo todo junto, botar numa sala, jogar a chave fora e dizer que a senha é se entenderem. Quando eles se entenderem, a porta se abrirá automaticamente. Automaticamente. Antes, eu tenho algumas perguntas, mas antes de tudo, você torce pra quem? Então, eu sou corintiano. Ah, então tá tudo certo. Não que estejamos muito felizes. Mas Há tá... muito tempo não estamos muito felizes, mas é a vida do corintiano, né? Então, assim, Exatamente. Exatamente. é uma das paixões aí. Há muitos anos. E quem é corintiano e até no rebaixamento a gente vai torcer. Com certeza. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Exato. É como eles falam, sou sofredor, né? Mas um pouquinho É, de louco. Bom, vamos voltar no nosso papo. Quando você percebeu que, né, que tinha esse lado negro da força e que tinha um outro lado, não só a medicina, né, para você se especializar, foi natural ou não foi, né? O que eu queria dizer assim foi natural, você viu o teu caminho, foi trilhando para isso, ou você caiu de paraquedas e falou, cara, agora eu tenho que me virar essa é e uma ótima, ferrou. é uma ótima pergunta essa, porque na verdade eu vou contar até a história e vai ficar bem claro, né? Eu trabalhava no 9 de julho, né, aqui em São Paulo, minha vida toda estava vinculada ao 9 de julho, então eu tinha um consultório num prédio do lado do 9 de julho, atendia no 9 de julho, fazia plantão e era chefe de equipe no 9 de julho, trabalhava junto com uma equipe de cardio no 9 de julho, então minha vida toda estava lá dentro. E nas interações com as operadoras de plano de saúde, tinha uma que era a pior de todas em termos de, olha, me manda relatório, me manda descritivo, me manda uma cartinha, me conta mais coisa e tal. E eu, assim, tinha não ódio, mas assim, eu tinha uma raiva de fazer isso, porque eu falei, poxa, eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu melhor, né? Modéstia à parte, eu era um bom médico, né? Fazendo o meu melhor e vocês ainda pedem para eu fazer toda uma parte burocrática que é de vocês. Eu não consigo entender isso, né? Por que vocês não vêm aqui fazer isso? E coincidentemente foi essa operadora, a Mil, posso falar, né? Porque está dentro do meu currículo, que a empresa na qual eu entrei, fiquei mais de 12 anos lá dentro, e assim, a partir do momento que eu entrei lá dentro é que eu consegui entender os porquês, né?
e os praquês, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não conseguia entender. Dentro da dinâmica do atendimento, os médicos, inclusive, né? Os profissionais de saúde são formados para fazer o melhor para o paciente e não pensar em eficiência, pensar em eficácia, né? Eu estou aqui para lutar contra a morte, lutar contra a doença e vou fazer tudo o que eu puder e o que eu não puder para poder tirar esse paciente desse risco. Só que nesse meio caminho tem uma questão que são os recursos, né? Como é que eu administro esses recursos? E quem está fora desse ambiente, mas precisa gerir, ele precisa ter uma visão muito maior do que simplesmente os relatórios que a gente produz. Então aqui já fica uma dica, né, para todos os profissionais de saúde, para todo mundo da saúde, né? Acho que a comunicação é o ponto, né? Como é que a gente consegue perguntar as coisas e responder as coisas de uma forma empática, né? Que o outro lado consiga entender. Porque ninguém está aqui para fazer mal para ninguém, né? Nem os médicos para quebrarem operadoras de plano de saúde, o sistema de saúde como um todo, e nem as operadoras para castigar médico, castigar prestadores, hospitais, laboratórios. Só que essa falha na comunicação gera todo esse descompasso. E que quando você vai para o outro lado, você começa a entender melhor, né? Então, foi um lado que me atraiu pela antítese, né? Pelo contrário. E aí, depois que eu mergulhei, eu falei assim, nossa, esse é o meu caminho, né? Infelizmente, perdi meu pai e minha mãe, né? Nesse sistema de saúde. Os dois faleceram de câncer, achando que o filho deles tinha deixado de ser médico, né? Saiu da medicina e passou a ser um gestor, né? Eu não consegui explicar para eles até o final da vida, mas eu tenho consciência de que eu fiz mais para a saúde dentro da gestão do que no meu consultório cheio, no hospital cheio, no pronto-socorro cheio. Eu tenho dois pontos, né? Eu sou engenheira de formação, eu caí na saúde pela iniciativa de paraquedas. Eu vim aqui e fazer um projeto e fiquei e me apaixonei pela área da saúde, mas logo que eu me formei eu fui trabalhar na Price como consultora e a gente fez um projeto na Mafre de redução de custos e eu lembro que um dos maiores custos era na parte de vida, era no seguro de vida, e aí a gente começou foi mapear, né, o porquê tinha esses custos. Aí a gente começou a ver a complexidade que eles tinham, né? Na operação. Tinha uma série de formulários, dependendo do caso, tinha que pedir laudo médico, exames. Tinha fraudes. 2009, imagina hoje já tem, imagina naquela época. Então, foi aí que me virou a chavinha. Falei, caraca, aquilo tudo que a gente assina antes de fazer um exame de sangue ou uma consulta médica faz sentido, né? E aí eu tenho muitos amigos médicos e eles reclamam também o porquê preencher muitas coisas, fazer relatórios, laudos, etc. E aí eu conto essa história de como era há mais de 10 anos atrás e aí eles começam a entender. Não, mas é simples, é só colocar eles para assim, fazer aquele, entre aspas, job rotation, né? Botar eles do outro lado por uma semana. Fala assim, olha, você é um médico assistencialista puro, gosta da assistência, faz assistência muito bem, mas senta nessa cadeira durante uma semana para você entender como é que é você gerir o relacionamento médico-paciente sobre um olhar não presencial e pior do que isso, né? Eu fui responsável técnico por várias operadoras nas quais eu trabalhei. Então, o que acontece nesse relacionamento médico pode fazer com que eu perca meu CRM. E eu não conheço, às vezes, nem o médico, nem o paciente, mas se eventualmente der ruim, eu posso cair junto com esse conjunto, né? Então, é muito complexo. É muito complexo. E aí, o outro comentário que eu ia comentar, né, que eu ia fazer, o comentário que eu ia comentar, o comentário que eu ia fazer é que depois que eu vim pra cá, pra iniciativa em 2021, que eu vi a quantidade de médicos que não deixaram de ser médicos, mas que foram pra área de gestão. E eu tô vendo uma mudança do comportamento dos estudantes que não querem uma carreira assistencial,
e querem empreender. Não Mas aí eu sei. colocaria, Pode se falar. você me permite te interromper, eu Pode falar. colocaria três coisas aí, três grupos nisso que você falou, que é muito interessante. Os médicos que são médicos gostam de ser médicos e querem ser médicos. Os médicos que se formam médicos e não querem fazer medicina assistencial e eventualmente buscam a gestão, mas eles não querem fazer medicina assistencial. E no meio disso, os médicos que fizeram medicina e que gostam da gestão e que querem avançar na gestão de saúde. Porque hoje mais, né? Hoje as universidades já começaram a trabalhar um pouquinho a questão da gestão de saúde dentro da sua grade, né? Mas quando eu me formei não tinha nada disso. Então, se você quisesse ir para a gestão, primeiro, você ia para o lado negro, né? E batalhar e brigar contra todo mundo, porque, poxa, então você está indo para o lado das pessoas que glosam, que cortam, que dizem não, mas é bem isso que você falou, tem muitos médicos, muito bons profissionais, né, que não deixaram de exercer sua profissão, foram para a gestão, na gestão conseguiram eventualmente até ser melhores profissionais de saúde, porque aprendem essa segunda coisa que a gente não tinha, né? Que é a questão da gestão, efetivamente. E nisso tudo, esse complemento, esse caldo é muito bom. E eu não sabia, assim, eu tenho uma amiga que ela era a melhor aluna da turma, ela passou na Paulista, super bem colocada, foi brilhante na faculdade. Quando ela se formou, ela virou e falou, ferrou, eu detesto paciente. Eu falei, bom, na minha cabeça, de engenheira que conhecia médico de consultório, hospital, não tem muito o que fazer. Você vai ter que cuidar de paciente. E aí eu lembro que ela falou, não, eu vou fazer radiologia. Eu não vou ter que atender paciente. Vou ter que ver o exame e fazer um laudo, pronto. E hoje eu brinco com ela. Falei, ó, você foi fazer radiologia porque você não gostava, você podia ter ido pra gestão. Você poderia ser uma Ela boa poderia ter gestora. ido para a UTI. Eu conheço muitos médicos da minha geração que se defrontaram com esse problema e foram para esses ambientes, né? UTI, radiologia, se bem que hoje a radiologia é bem complexa, né? Porque ela é parte da gestão de saúde também, né? Então não dá para você fugir do aspecto paciente pela radiologia, vai ser realmente difícil você fazer isso. Mas assim, esse ponto que você traz, e ainda mais hoje, né, é um outro ponto que eu quero trazer da pergunta anterior que você fez, um ponto complexo dentro dessa equação toda é a questão dos conflitos geracionais. Né? As pessoas hoje formadas na medicina, elas não querem fazer o que eu tive que fazer, né? Ralar durante bastante tempo, dar plantão em 150 milhões de lugares, trabalhar em 7 lugares ao mesmo tempo. Não, eles querem sair da faculdade, já ter o seu consultório, já ter a sua vida e, se possível, ser chefe ou dono de algum serviço, se não, dono de uma empresa, né? Que tem essa questão também da mudança do mindset dessa geração. Né? E rápido. E a medicina, né, as profissões de saúde, elas não são rápidas, elas têm o seu tempo. Porque você precisa aprender com a prática, você precisa vivenciar as coisas práticas para poder introspectar esse conhecimento, né? Não é só aquilo que você estudou, viu nos livros, né? Hoje a gente sabe que tem até faculdades que têm pouco contato com o paciente, né? Então, essas coisas se refletem no profissional que vai ser formado no futuro. Eu tenho medo, porque no final do dia eu sou paciente também, né? Você estava me falando isso. Eu ia falar isso. Daqui a alguns anos, né, a gente vai ter médico. A pessoa só vai querer empreender ou teve o contato, né, na faculdade com boneco. Teve com o paciente, a humanização que você tem, vou pôr entre aspas, né, na faculdade tradicional, você tá perdendo. Sim.
E na vida prática, né? Porque quando você cai na vida, Uhum. no bom sentido, né? Quando você É. cai na vida prática, você começa a absorver as suas experiências, né? Você vem com as experiências da universidade, mas você acaba absorvendo as suas experiências, as suas práticas, né? A gente tem uma riqueza enorme aqui no Brasil de ter doenças que não, muitas delas não existem na literatura, porque são doenças tropicais, características aqui do Brasil e que não tem relato fora. Então, se você não entrou em contato, Quero mais saber. talvez você nunca tenha ouvido falar, né? E aí, assim, isso te diferencia dentro do mercado porque você teve essa possibilidade. Eu acho que, assim, não ter médicos é uma impossibilidade no futuro, É, né? Porque com a não vai ter. quantidade de faculdades É. que se abrem, formação de profissionais e tudo mais, sempre haverá possibilidade de ter um profissional de saúde à disposição, se não nato, alguém importado até, né? Como a gente já viu antes. Mas, fora isso, tem todo um lado de qualidade, desfecho, né? Eficiência que a gente vai precisar acompanhar para e passo no futuro, porque assim, a gente aceita erro na engenharia, na matemática, tal, mas a gente não Na aceita medicina, erro na saúde. na medicina o erro é um pouquinho diferente. A consequência é um pouco pior, É, né? Cláudio, mudando um pouquinho, de tudo, como que surgiu a Nilo? Não sei se a gente pode falar a Nilo em si, né? Mas como que foi essa transição de assistência para um mercado mais tradicional, uma multinacional e uma startup? é uma pergunta interessante porque assim, eu me considero evoluindo nesse sentido, né? Porque como independente da gente idealizar o futuro da saúde, a gente sabe que a saúde vai abrir vários canais diferentes de relacionamento com as pessoas, tanto na atenção quanto na gestão, né, nessa parte operacional. É importante você estar sempre aberto, né, com cabeça aberta, para várias possibilidades de interação. Uma dessas minhas evoluções, entre aspas, dentro da saúde foi sair de aluno e passar da aula em MBA, né, de gestão de saúde. Com isso, me abriu a cabeça para novas ideias. E as novas ideias vêm justamente dessas empresas, principalmente de pessoas de fora da saúde, com ótimas ideias, ótima formação e que trazem para dentro da saúde alternativas diferentes daquilo que a gente sempre tentou, né? Porque assim, ninguém tem a verdade absoluta e única na mão, né? Ainda mais falando de saúde, é bem provável que a gente tenha que atuar de várias frentes e de várias formas, com pessoas diferentes, para a gente poder encontrar nessas várias formas o que faz com que os pacientes se engajem e adiram, né, ao tratamento para poder funcionar, né? Porque no final do dia não importa o que você está gastando, o que você está fazendo, se o paciente não recebe ou não faz aquilo que você está falando, é zero, né? E acho que a Nilo trouxe esse olhar de como se comunicar sobre a forma do paciente, né? Trazer o paciente como sendo o principal nessa conversa e através dele, do formato que ele escolheu para se comunicar com o mercado, tentar colocar toda essa ideia, né? Acho que isso trouxe um olhar diferente, porque eu nunca imaginei que eu pudesse atender pacientes, acompanhar pacientes, gerenciar pacientes pelo WhatsApp, né? Na verdade, não tinha WhatsApp quando eu me formei, né? Então, teoricamente, fica até difícil da gente imaginar isso. E para quem é tradicionalista, né, acha que isso é uma desumanização, uma complexidade adicional na gestão. Eu acho que é um canal a mais para você capturar dados e informações dos pacientes para ter um olhar mais amplo, né, para você conseguir interagir com o paciente em assim, omnichannel, multicanais que possam trazer as informações que você precisa para melhor gerenciar ele. Muito legal. E tá indo bem, né? Ah, não, é uma empresa que está indo muito bem, são pessoas muito aplicadas, né? Conseguiram sair de um
espectro maior de oportunidades, né? Porque tem muitas oportunidades na saúde. Você é um bom exemplo disso, né? Vem de fora, encontra na saúde e fala assim, nossa, aqui está cheio de problema. Onde tem muito problema, tem muita possibilidade de a gente poder interagir. Só que assim, eles entraram por um problema, conseguiram atuar durante um tempo um problema, foram demandados para expandir, talvez tenham expandido demais e aí retrocederam para um olhar mais focado e assim, é um aprimoramento, né? O melhoria contínua. Exatamente. E o que a gente vê muito nesse mundo de startup, né? Você vai se adaptando e erra rápido, né? Para consertar rápido. Mas tem várias empresas. Hoje a Atris, que eu trabalho também, né? A Atris é uma empresa que faz isso também dessa forma, apesar de ser uma empresa mais tradicional, com um formato mais tradicional, ela também tem esses contatos, esse formato, assim, é aquilo que eu falei, tem que tentar abrir várias portas e possibilidades, ver aquela que o paciente deseja entrar e através dessa porta gerenciar. Sim. Não vai ser uma, não vão ser duas, vão ser várias portas e você precisa estar atento para essas várias portas. Exatamente. Cláudio, está acabando o nosso tempo. Faltam alguns minutos. Eu queria fazer uma última pergunta. Você me contou um pouco, né, da sua formação acadêmica, profissional e como você está hoje. Mas quem que é o Cláudio do futuro? O que você imagina? Eu sou da época do Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, né? E eu acho que assim, eu quero ser essa pessoa que consegue conviver e viver no mundo de acordo com o que o mundo é. Né? Então, eu faço uma força danada para me desapegar de valores tradicionais e faço uma força danada também de compreender valores atuais e futuros para poder estar justamente nesse ponto de conseguir viver o presente. Né? Eu acho que é uma coisa, assim, só um parênteses dentro da minha formação, né? Que eu acho que conta bem isso. Eu fiz bonsai por muito tempo, né? Eu tive um mestre budista que me deu aula durante 3 anos de como fazer o bonsai. Na verdade, era muito menos colocar a arvorezinha num vasinho do que a cultura toda que está por trás disso. E uma das coisas que ele falava muito era assim, se não tem o passado que você pode mudar, porque você não pode mudar, e se não tem o futuro que ainda não chegou, você tem que fazer do seu presente o melhor caminho para chegar lá. E ele retratava isso no bonsai, fazendo com que você evite criticar as decisões que você tomou no passado. Porque as decisões que você tomou no passado foi, no meu caso, o melhor Cláudio com a maior e melhor quantidade de informações que tinha, que tomou aquela decisão. É injusto até você trabalhar uma crítica a isso, porque o Cláudio de hoje tem muito mais dado, informação, conhecimento, né? Então, eu acho que é esse Cláudio que eu quero ser no futuro, dentro da saúde, né? E de uma perspectiva de gestão de saúde populacional cada vez mais populacional e menos individual. Não, muito legal. Eu gostei disso, filosofia, mas o ensinamento do seu mestre? É mestre? Mestre, Marcelo, um abraço aí, Marcelo. Eu gostei. Eu vou levar para mim. Isso te deixa mais leve, né? Porque você se autocritica menos. É muito fácil você olhar para trás e falar, não, mas lá eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, tal. Poxa, se você tomou a decisão com base em todas as informações que você tinha, não tomou as decisões pela cabeça de outras pessoas, né? Isso faz parte do ensinamento, né? Você tomou a decisão pela sua cabeça, é a melhor decisão que você poderia ter tomado. Toca em frente e vamos ser felizes com ela, né? Exatamente. Vou levar para mim e passar adiante para algumas pessoas. Por favor. Bom, Cláudio, obrigada por participar com a gente do Papo no Café e de outras iniciativas que a gente tem feito. Eu vou fazer um parênteses. Vai dar tempo? Vai dar tempo. O Cláudio, a gente está cada vez mais posicionando a iniciativa como uma community tech. A gente acredita que comunidades são o futuro, seja comunidades de empresas ou pessoas.
Você tem a sua comunidade com seus pacientes, alunos e por aí vai. E como as empresas também têm as delas. Então, o convite que o Rodrigo te fez foi um pouco baseado nisso. Para quem não sabe, o Cláudio é um community leader hoje da iniciativa para a FISWeek, que acontece em novembro. E a ideia é que juntos a gente construa uma FISWeek para todos, né? Todas as comunidades que são as pessoas e as empresas, juntas a gente crie um festival e a saúde no Brasil. Então, Cláudio, obrigada por você participar. Eu que agradeço o convite. Gente, esse foi mais um episódio do Papo no Café. Espero que tenham gostado e até o próximo. Esse episódio do podcast Papo no Café teve como oferecimento parceiros Prime, Aliança, Amil, AstraZeneca, Rede Blessing Laboratórios, Cortex Med, MedHill, Novartis, Oncoclínicas, Pronep, Cigene Brasil, Servier, White Martins. Parceiros Standard, Abrange, Associação Comercial do Rio de Janeiro, AWS, Berkeley, JEP Advogados Associados, Grupo Laços, Grupo Sabin, GSK, IBKL, Johnson & Johnson MedTech, Mandetta e Gregório Advogados, Pfizer, Redditor Sul América, Synapse, Viventures e parceiro Entry, Hospital São Cortes.